Dia 3 de novembro de 2022, o programa que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar. Hoje estamos com um programa sensacional aqui, um quadro de convidados extraordinário. Eu mandei para Luiz ontem, né? Falei, Luiz, convidei Silvia Paz e Edmundo Siqueira, ele convidou muito bem. Silvia Paz, historiadora e professora, e o Edmundo Siqueira, que é servidor público, é jornalista, é blogueiro nosso aqui da Folha, do portal Folha 1, né? Tá sempre escrevendo e com, né, boa crítica aí sobre principalmente o factual, né? Essa coisa. E falar em factual coisa de maluco. Os manifestos ontem, né, com bolsonaristas em todos os quartos, ou pelo menos na frente de vários quartéis aí pelo Brasil afora, como foi aqui em Campos também, em frente ao 56, antigo 56B, segundo batalhão da infantaria hoje, reuniu, né, alguns bolsonaristas pedindo o golpe, defendendo a intervenção federal. Eu confesso que, assim, é uma opinião. Sabe, essa coisa de protesto, eu sou a favor, sim. Não sou a favor e não vou ser nunca a favor de fechar a estrada. Eu não tenho o direito de impedir você de ir e vir. Eu não tenho, ninguém tem esse direito, ninguém tem esse poder. Então, já tem muita coisa acontecendo. Não é só desabastecimento, não. Tem cada caso, né? Teve um empresário em Minas, ele bateu o carro na traseira de um desses caminhões e morreu na hora. Tem uma senhora aqui que ela já havia peregrinado um tempão para conseguir, agora eu não me lembro mais em qual portal que eu vi, qual site que eu vi, não sei se foi no 360, enfim, Poder 360, no UOL não está. Uma senhora que tinha peregrinado um tempão para conseguir o exame de câncer, não conseguiu passar na barreira. Agora, atropelamento, né, que teve atropelamento ontem no interior de São Paulo também. E o cara que parece que atropelou 16 pessoas, inclusive duas crianças, ele falou que ele estava sendo agredido, por isso que ele acelerou com medo de morrer. Também não justifica, nada disso justifica. Agora, eu sou a favor, sim, precisamos de manifestar, precisamos de ir para as ruas. Sem dúvida. Nós somos acho que o bom momento nosso, o Brasil da cara pintada, né? Aquela coisa toda. Eu sou dessa geração. Agora, a direita acabou aprendendo com a esquerda a fazer manifestação. Só não está fazendo bem feito. Né? Quando impede o direito de ir e vir das pessoas. Tá? E não acho também, não consigo entender, não consigo ver o que é essa intervenção federal, para quê? E baseado em que motivo? O que houve? O seu candidato perdeu? É por isso? É porque houve fraude na eleição? Se você conseguir me explicar, seria interessante. Eu até coloquei lá na minha página no Face, eu falei, então vamos ter intervenção em São Paulo também? Porque lá o Tarcísio ganhou do PT, e o Tarcísio era o braço, aliás, se pode dizer que teve alguém bom no governo Bolsonaro, foi o Tarcísio e aquela secretária Maria Cristina, né? Da Cultura, da Agricultura. Agricultura. Não, da Cultura não, pelo amor de Deus. E o que tinha lá do zumbi, minha nossa mãe. É um zumbi. Eu quero só entender, é o quê? É porque é choro de perdedor? Porque assim, sinceramente, a minha ideia, como profissional de imprensa, é não dar gás a isso, porque isso vai ficar um bom tempo, igual está nos Estados Unidos. Até hoje, o Trump fala que foi roubado, e que vai ter outra eleição, e que vai ter. Tá gagá. Eu sinceramente, então, para mim, eu anuncio que tem de anunciar, sinceramente,
sem nenhuma lógica, não faz sentido. E aí eu estava ontem conversando com o Arnaldo Neto, ele falou, só para eu encerrar meu comentário aqui, para você ver como é que são as coisas, e baseado em que eu ouvi um áudio daquele Luciano Hang, a Jovem Pan também colocou no ar, um áudio todo truncado, embolado. Ele fala que algumas cidades tinham 40 mil eleitores, 40 mil habitantes, teve 400 mil eleitores. Né? Hã? É fake, tudo fake. 400 mil. Aí ele fala, primeiro que teve uma cidade com 40 mil habitantes, 400 mil. Ele seria capaz de falar isso, mas não é falso. É falso. 400 mil eleitores, dos 400 mil votos, 300 mil para Lula. Aí depois ele fala assim, tem uma outra cidade também com 4 mil habitantes, teve 8 mil votos e 300 mil votos para Lula. Cara, esse povo tá bebendo ópio. Cara, tá fora da realidade. Aí teve uma denúncia que Arnaldo Neto apurou, de que teve uma urna em um determinado, eu não sei se foi Mato Grosso. Mato Grosso? Que só deu voto para Bolsonaro. Todos os eleitores votaram para Bolsonaro. Aí Arnaldo foi lá com aquele faro investigativo, rodou, achou a cidade, achou a zona eleitoral, achou a seção, que é a urnazinha onde foram depositados os votos. Pouquinho voto, não sei a quantidade não. Aí foi descobrir todos os votos para Lula. De fato, é verdade. Dentro de uma aldeia indígena. Só tinha um voto para Bolsonaro e os outros para Lula, não é isso? Teve um para Bolsonaro? Teve um para Bolsonaro. Muito. Teve muito. Porque dentro de uma aldeia indígena. Porque dentro de uma aldeia. O cara passou. Nenhum. Foi explorado na campanha um vídeo dele falando que come índio cozido. Então, como é que o índio. Não só ele, o pessoal do INCRA invadindo terra indígena. E tantas outras barbaridades. E tantas outras. Os índios não foram bem tratados durante o governo PT. Eu reconheço isso, não do meu ponto de vista. Mas foram muito maltratados durante esses últimos anos. Uma falta de respeito humano. Nem a falta de respeito com políticas públicas. E vou dizer mais, e já que estamos falando de política, vamos emendar esse assunto então. É uma opinião minha. Eu falei aqui com 2 integrantes do PT, dois de ponta, o Zé Maria Rangel, na segunda-feira. Vocês precisam, e o Lindbergh Faria, que é outro também, liderança também, e essa coisa toda. Eu falei, vocês precisam entender que o PT ganhou e Lula ganhou. Lula é uma grande liderança, o cara é excelente no voto, como o Bolsonaro é uma grande liderança, teve 58 milhões de votos fazendo tudo que ele fez. Tudo que fez. Se ele acerta 10% na pandemia, ele ganhava no primeiro turno disparado. Mais que 18, ele teve mais que 18. Mais votos que 18. Não é? Então, assim, ele só perdeu no Sudeste, descapitalizou aqui no Sudeste, 11,4 pontos percentuais, que foi a grande derrota dele. Perdeu para ele no Sudeste, em relação a 2018. E aí, o que eu falo? O PT precisa entender que quem ganhou a eleição foi o contra-bolsonarismo. Não foi o PT, foi a história do PT, a história de Lula, pode ser, sim, mas eu digo assim, a maioria que votou desta vez, votou mais para tirar Bolsonaro, como votou no Bolsonaro para tirar a Dilma. Então, assim, para tirar Dilma já tinha saído, era já tinha até caído. Temer, já tinha caído. Então, assim, que foi uma tragédia esse governo dela, foi um desastre terrível, terrível. Então, assim, o que é preciso o PT entender para poder ele conseguir fazer um bom governo. Sem dúvida alguma. Porque senão também vai ser sepultado. Agora, os protestos, como eu disse, desde que não atrapalhe o direito de ir e vir de ninguém, pode ficar o tempo todo, 24 horas, não tem problema algum. Eu até defendo. Pode chorar o quanto quiser. Pode reclamar o quanto quiser. Muito triste, muito ruim. Ontem eu vi uma cena também num semáforo aqui em Campos, o senhor pedindo a moedinha. Eu não acreditei que eu ia ver aquilo um dia. Eu gritei, eu achei ruim, porque somos todos seres humanos, gente. Acabou essa história de eleição, bora pra frente.
Ou não, né? Também tem isso, né? Bom, mas vamos lá, vamos adiante, vamos falar de cultura e, claro, sempre de olho no factual aí. A Silvia Paes está lançando esse livro agora. Que dia que vai ser o lançamento desse livro? Vai ser domingo, dia 6, às 17 horas, no Café Literário, na Que Bienal. show! Olha, eu adoro esse horário, porque para quem acorda 4 horas da manhã, gente, 9 horas da noite é terrivelmente tarde. É verdade. Então o livro vai estar também depois, acho que já vai estar à venda na internet também, né? Sim. Nas livrarias e tudo. E vamos ver com o Ronaldo, né? Se a gente coloca lá na seu livraria Ronaldo. Centenária, né? Seu Ronaldo Pode fazer um lançamento lá, eu e vocês. Vamos, Pode ser. Vamos. Ele tem um Combinado. café lá sensacional, Ronaldo. Ótimo. Ronaldo é uma figura maravilhosa. Maravilhosa. Conheço o Ronaldo também há muitos anos. Tem história de Ronaldo. Se eu tiver com Silvinha Paes do lado, você entra em qualquer lugar em Campos, você entra. Sim, claro, eu sei disso. E lá em Ronaldo ainda. É uma figura histórica ali, né? A histórica. Campeão. Ronaldo é fantástico. Tanto quanto o pai dele, né? E ele preserva era aquilo. maravilhoso. Eu não conheci o pai, sabe, Silvia? Mas assim. Nossa, era uma pessoa maravilhosa. Contava tanto causo, sabia de coisa. Nossa, muito bom conversar com ele. Mas o Ronaldo parece muito. Eu acho que Sim. dos filhos, então, o Ronaldo tem essa característica, muito parecido né? com ele, verdade. Ali o Verde é uma livraria recente, né? E tá com tanta história. É muito nova a livraria, já com tanta história. Não, eu acho que se não é o Ronaldo, é um outro qualquer, outra pessoa, sei lá. A gente vê tanta. Talvez não fosse tão emblemática, né? Tão emblemática, né? A gente vê tanta coisa fechar por conta de essas empresas familiares, né? Que vão passando de pai para filho, a coisa acaba perdendo. Mas ali é fantástico. E me fala sobre essa capa, Silvia. É uma foto, claro, que provavelmente de alguma estatueta dessas dos cemitérios, mas assim. Ficou também bem bacana, porque você fala aqui de duas lendas que são a mulher de branco do cemitério do Caju. Quem nunca viu? Eu nunca vi, mas quem nunca ouviu? Eu conheço quem já viu. Você conhece quem já viu, Silvia? É ela, então, que está aqui nessa capa? Não. Que deveria... Ela... a foto que Patrícia fez realmente sugere muitas ideias, né? Isso aí é uma estátua dentro do cemitério, se não me engano, é o da Beneficência Portuguesa, e a ferragem ao lado, né, que também do portão. E sugere lendas, sugere essa beleza oculta, né, que está oculta, mas nem tão oculta, que ela pode ser observada e vista com outro olhar que não o da dor, e o da perda, e essa é a mensagem que a Patrícia traz nessa foto. E é preto e branco justamente para isso também, para dar esse contraste de vida e morte, né? E falando em perda, antes de falar da lenda, Cláudio, eu quero falar do luto, que também o livro trata do luto. E esse momento que nós estamos vivendo, a direita está vivendo um luto, entre aspas, né? Porque o luto significa perda. Perda quando a pessoa morre, e ele está sendo tratado, nesse momento, a direita está sendo tratado como um luto, a perda nas eleições, né? Acontece que, quando se perde uma vida, se perde, né, a pessoa, a matéria, a pessoa materializada ao nosso lado. Mas, quando se perde uma eleição, eu estava vendo esses dias, o PT, quantas eleições foram perdidas? Quanto a esquerda já perdeu em eleições nesse país? No entanto, nós continuamos com resistência, né? E uma resistência firme, segura, sem mimimi, sem chororô, porque isso é maturidade cívica, né? E, nesse momento, a gente precisa dessa maturidade cívica,
queremos sim que a direita esteja aí sendo essa resistência, porque a gente, na democracia, precisa desses dois olhares, né? Que é o olhar que o livro traz também, o olhar de vida e de morte, né? E esses dois pontos são importantes para a gente ter. Dois olhares são mais importantes do que um só. Um só é ditadura, né, Edmundo? E a gente não quer isso. Não queremos intervenção. Federal. Esse povo não sabe o que é intervenção. Talvez psiquiátrica, mas... Não tem ideia do que significa a palavra intervenção militar, né? E aí pede coisas absurdas. Muito longe de ser real essa possibilidade. Mas vamos às lendas. Vamos lá. Vamos deixar que a intervenção seja uma lenda também, né, nas nossas vidas. Essa coisa assim, você sabe que agora existe esse pós-eleição. O maior desafio do político é manter o grupo unido. Porque você perde o poder, você perde a caneta. Zezé Barbosa, saudoso, falava, ele falou comigo uma vez, e naturalmente não foi a primeira, mas eu falei, como é que está o senhor, Zezé? Está tudo bem e tal, está tudo tranquilo, encontramos aí. Ele falou, não, estou sempre te ouvindo lá, a Zaira também, e estou sempre te ouvindo lá na rádio, gosto do seu programa, aquela coisa toda. Eu fiquei agradecido, honrado, feliz e tal. E como é que está o senhor? O mato cresceu na minha casa, meu filho. Eu falei, eu já sabia da história, que ele falou, político que não tem caneta, não tem mandato, o mato cresce na frente, porque não anda ninguém, porque não pisa ninguém ali, não vai ninguém na casa do político. Então, assim, é interessante, porque agora é preciso não deixar o mato crescer. E como que não deixa o mato crescer? Mantendo uma esperança. Isso. A chama acesa, vem aí uma bola. Eu me lembro de Italva, quando o seu Elcio Gomes foi o primeiro prefeito de Italva, perdeu para Eliel Almeida a sucessão. Aí, até hoje a gente comenta ali, vem uma bomba aí, vai sair uma bomba essa semana, e que bomba é essa, e que não sei o quê, pode esperar que o seu Elcio vai voltar. Então, acho que eu já estou com 50 anos, já faleceu, coitado, que Deus o tenha. O Eliel também faleceu. Quem fez isso muito bem na campanha pro lado do PT foi o Janones, né? Ele atuou, eu assim, não concordo com o método dele, não. Acho que o método é mais um método vamos botar do outro lado, do que o método, né, tradicional que a gente costuma usar. Mas ele deixava isso, vai vir uma bomba aí, vou tô com o celular do Bebiano e tal. Isso desmobilizou ali parte deixou o Bolsonaro um pouco perdido e tal, o que poderia vir. Ele fez isso muitas vezes, né? Essa coisa de vai vir uma bomba aí, vai vir, como você falou, vai vir uma coisa grande aí. Planta o medo, né? Aí é um método que eu acho errado, mas assim, surge o efeito. Se o PT deve a eleição, as estratégias, né, de eleição a alguém, não o voto, mas as estratégias, aqui no mundo físico deve muito a Simone Tebet. Muito. Eu falava ontem até, a gente estava reunido lá, comemorando esse sucesso da cobertura das eleições, do Grupo Folha. Eu comentava, falei, olha, se tem alguém que o PT tem que agradecer muito é a Simone Tebet. Ela jogou a real, como diz a garotada, assim, qual o problema de vocês? Não tem ninguém votando no PT aqui não, meu filho. Ela chegou num comício e estava o pessoal cantando a musiquinha, vai dar PT, vai dar PT. Não vai dar não, nós não queremos votar em PT não. O brasileiro não quer votar mais em PT, ficou marcado aquilo. Tirou a musiquinha no outro dia. E uma outra coisa que eu achei também, entre outras coisas que ela falou lá, preciso ter juízo essa campanha, ela falou, gente, se o vermelho é impedimento para alguém, vamos de branco. Acaba com isso, com essa palhaçada. Bora de branco, porque a gente vai... Interior de São Paulo, então, tem muita resistência, essa coisa, MST, invasão. Bora de branco, acabou. E no outro dia Lula estava... O bom é que ele conseguiu, pelo menos, ouvir, né? Bom para ele. Então, assim, e no campo da internet virtual, no caso aí, no campo virtual, o Janones
fez o que o PT não aprendeu até hoje a fazer. Eu falei isso aqui com o Lindbergh, vocês mas não quer usar internet para fake. Eu falei, não é internet para fake, vocês não sabem usar a internet em favor de vocês. Não sei se vocês concordam, se quiser comentar. A Simone, acho que colocou justamente juízo na campanha petista. Ela falou e colocou. Equilíbrio, né? Equilíbrio. Porque acho que é preciso que as pessoas entendam que o antipetismo ainda é muito forte, com razão de ser. Não tira a razão de ser do antipetismo. E existe uma característica do PT que é muito complicada, que é essa soberba, né? Essa coisa de achar que realmente é o partido mais estruturado que a gente tem. Eu acho que é o único partido que a gente tem de fato no Brasil. Tem sua história, tem sua relevância, mas teve, né, diversos casos de corrupção, teve o segundo mandato da Dilma foi realmente desastroso. Então, assim, existe muito a ser falado do PT. Então, quem votou no Bolsonaro no domingo não foi só, aliás, acho que a maioria não foi, quem votou no Lula, né, não foi só pela figura do Lula, foi para tirar Bolsonaro do poder. Sem dúvida alguma. Que eu acho que é a principal causa que nos levou a votar. Quem causou a derrota de Bolsonaro foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Só que a gente está votando... cavou a sua derrota. Só que a gente está votando no Brasil sempre para tirar alguém. Se ele tivesse feito um bom governo como ele disse que iria fazer, né, teria realmente... Como o próprio Cláudio falou, se ele fizesse ali, pelo menos tirasse aquelas antivacina, aquela coisa de levantar cloroquina para EMA no Planalto, aquelas barbaridades, eu acho que ele ganharia fácil aí do Lula. Com certeza, com certeza. O problema é que a gente está votando no Brasil sempre para tirar alguém, né? Sempre na rejeição. A gente não está votando nunca por idealismo, por alguém que a gente acredita. Por projeto de governo. A gente está sempre votando. Agora é preciso também... A gente está tendo uma história construída assim, infelizmente. É preciso deixar claro também que são duas visões de mundo muito antagônicas. Não dá para comparar os dois, Lula e Bolsonaro, não. O Bolsonaro está num campo antidemocrático e a prova é agora dessas manifestações. Então ele está num campo antidemocrático, ele não está no campo da democracia. Então as figuras de Lula e Bolsonaro são antagônicas. Por mais corrupção que tem muitos casos aí investigados no governo Bolsonaro, mas são figuras que não devem ser comparadas. Por isso que a gente votou aí, a maioria. Agora Bolsonaro ainda tem muito voto, né? Agora, deixar contar só uma historinha. Eu, em 2019, salvo engano, eu fiz um movimento aí, não sei se o Cláudio lembra, Silvia, de botar outdoor na cidade, quantos outdoors que estavam sendo feitos aí do Bolsonaro. E aí eu recuperei lá, botei até no meu Instagram lá, recuperei uma imagem, um outdoor desse financiado pela Direita Campos aí. A democracia começa respeitando o resultado das urnas. Ele colocou no outdoor. Então, assim, isso aí. A hipocrisia, né, Diego? Que hipocrisia. A hipocrisia agora... Agora virou a coisa e ninguém quer aceitar, né? Você não entendeu o outdoor. O resultado das urnas é respeitado... Favorável é Bolsonaro. Desde quando seja favorável. Aliás, o Marcelo Sampaio coloca aqui: querida Silvia, a direita é necessária sim, num cenário político democrático, mas a extrema-direita não, porque luta contra a democracia. Sim, com certeza. A gente quer a direita, a gente quer o outro olhar. E tem a extrema-esquerda também, que é terrivelmente... Os extremos nunca levam ao equilíbrio. Nós precisamos desses dois olhares, mas sem os extremos. Porque o extremo ele não leva a nada. Ele só leva a maluquice. Que esse pessoal já está dizendo que depois do último discurso do presidente, que foi fake, que aquilo ali foi montagem. Que isso, gente? As pessoas não têm mais senso de moral. Né? A gente não está no campo da racionalidade. Da racionalidade, não emotivo. Tá. Já fugiu. A política transformou a identidade, isso é muito forte. Né? A identidade das pessoas acaba sendo colocada na política. A emoção, em primeiro lugar, e a emoção realmente não leva a um raciocínio lógico. Então, por exemplo, se você critica o Bolsonaro com um cara de camisa do Brasil numa manifestação dessa, você está criticando ele, não o Bolsonaro. Né? Virou uma identidade. Aquilo fere ele pessoalmente. Isso é muito grave, né? Mas isso também, por outro lado, politicamente é muito forte, né? E a pessoa fica idolatrando, né, uma ideia ou um ídolo carismático, popular, populista autoritário como é o Bolsonaro. Né? Então isso é complicado de se lidar.
Bom, mas a verdade é que o resultado já está aí anunciado. O próprio Bolsonaro já admitiu e também fez um pronunciamento. Um pronunciamento não, porque aquelas lives dele... Umas palavrinhas. Admitiu que ele não admitiu a derrota. Não admitiu a derrota, mas... Fez um pronunciamento de 2 minutos, esperou quase 48 horas para falar. Fez o pronunciamento de 2 minutos, deixou a imprensa toda, internacional inclusive, esperando 1 hora para ele falar. Falou 2 minutos, um monte de batatada, como sempre. Agora, teve mas ele fez um vídeo ontem, uma live, né? Falando que é para acabar com essas interdições e tal. Pelo menos Falou isso. mais 2 minutos. Mais 2. Nesse caso aí agora, quanto menos falar, melhor. Talvez uma das coisas boas, se o Bolsonaro fizesse para ele, na minha opinião, teria sido falar menos. Até com certeza. Não falando ele... Mas isso tem que se admitir. Ele pautou a imprensa durante 4 anos. Pautou dia a dia da imprensa. Ele é muito habilidoso. Comunicador, a equipe dele, né? Não só ele, mas a equipe dele é muito habilidosa na comunicação. Sim. Bom, até o Raul está colocando aqui, mandou uma mensagem aqui, que teve um desbloqueio ali em São Fidélis, que também foi bem interessante, que serve como modelo, que foi um cidadão chegou e falou: vamos acabar com essa palhaçada aqui, arrancou os pneus do governo. O Raul está colocando aqui, reitor da UENF, mandou uma mensagem aqui no privado e falou: pode fazer a palhaçada que quiser, o Lula já está reconhecido como presidente pelo mundo todo. Não é questão pelo mundo só, pelas autoridades legais brasileiras que fizeram internacionais. E pronto. Bom, ô Silvia, nós vamos falar sobre você, Raul, daqui a pouco. Espera aí, prepara aí o escudo aí. Para a carcaça. Vamos liberar essa verba aí, Raul, para poder recuperar o solar do colégio, o arquivo, Raul, pelo amor de Deus. Precisamos dele. Desburocratize isso aí. Eu só queria que você falasse sobre as lendas, para a gente entrar nessa política aí. A lenda da mulher de branco no Caju e a loira, lá na Curva da Loira, perto de Baixa Grande, eu acho, né? Antes de Baixa Grande, ali indo para Farol de Santo Tomé. Então, a mulher de branco é interessante porque eu conheci um motorneiro do último bonde, que é o bonde 14, e ele me disse que ele viu a mulher de branco, né? Então, quem sou eu para desmentir essa verdade dele? E a lenda conta que não só ele que viu, todos os que estavam no bonde. O bonde 14 era o último bonde que passava na cidade. A que horas? À meia-noite, na porta do Caju, do cemitério do Caju. E ele conta que uma dessas vezes entra uma mulher vestida de branco, atravessa o portão do cemitério, entra no bonde e senta nos fundos do bonde. Os motorneiros que estavam na frente, eles veem, ficam espantados e olham para frente e com medo de olhar de novo, até mesmo de comentar um com o outro o fato, né? Mas quando chegam no ponto final, na Praça São Salvador, eles olham para trás e a mulher de branco já não estava mais. E esse fato aconteceu algumas vezes e depois não mais. O interessante é que o bonde acabou, mas a lenda ficou, né? A mesma coisa acontece com a Curva da Loura. A Curva da Loura conta que era uma noiva que estava vindo para Campos experimentar o vestido para o casamento. Acontece um acidente, ela morre e depois ela foi vista várias vezes pedindo carona para vir para Campos. Hoje não existe mais a curva, a estrada já está retilínea, né? A estrada já está retilínea, mas a lenda persiste. É engraçado, não sei se você tem conhecimento, mas eu ouço as Curvas da Loura em vários lugares.
Não só aqui na Baixada, em Campos, por exemplo, aqui em São Francisco tem uma história dessa também. Sim, e tem a loura do banheiro também. A loura do banheiro, é uma lenda urbana. Todo shopping tem uma loura no banheiro. Porque é sempre loura, né? Agora você sabe de um fato? Sabe por que acabou a curva? Por causa da loura. Por causa da... Eu não sei se foi por causa da loura, ou se o projeto de engenharia do traçado ali estava errado. Por quê? Durante um bom tempo, né, Beto, a gente fez aqui pela Continental, durante aqueles verões de 2004, 2005, não, de 2004 não, 2005, 2006, 2007, 2008, foram 4 ou 5 anos ali fazendo Rádio Farol, que era uma tradição que eu já peguei aqui da Continental, né? A gente ampliou, melhorou um pouco, que a gente conseguiu e tal, aquela coisa toda, fizemos várias promoções no Farol, então assim, eu ia todo final de semana no Farol, eu estava bem habituado com a loira da curva, ou com a curva da loira, eu não sei, mas eu sei que no final, que eu também consegui perceber, assim, tinha muito acidente. Sim, sem dúvida. Real, não é acidente de lenda, não. Os acidentes ali, de vez em quando você saía, tipo assim, vamos embora, vamos para Farol, que a gente tem que fazer... Cuidado com a curva. Isso, mas já chegava lá, tinha um carro lá embaixo, no meio do pasto lá. Exatamente. Ali nos Airizes também, né, Edmundo, não sei se você ouviu essa lenda, que às vezes as pessoas passam ali e ouvem choro vindo do solar, murmúrios que poderiam ter sido de escravos, alguma coisa, né? Essas lendas todas têm um fundo de verdade. A verdade é essa, né? Ou seja, ali os murmúrios do Airizes, tem vento, tem uma corrente de vento, né? Com as árvores. À beira do rio ali, né? À beira do rio, né? O murmúrio do próprio barulho do rio ali muito perto ao solar, que faz um eco, né? Dá um eco ali. A própria arquitetura do solar favorece. Exatamente, favorece a esse barulho. E aí, nada melhor do que criar uma lenda, né? Na questão do cemitério, quando os corpos eles entram em decomposição, eles têm uma reação química que provoca um gás. Quando sai esse gás, ele faz com que a gente imagine fantasmas, né? E é a questão da mulher de branco. Na curva, o perigo da curva mal projetada, que pode provocar acidente, provoca o surgimento da lenda, né? Eu acho isso fantástico na questão da cultura popular. Como que a gente consegue ser tão criativo, né? E o Airizes, eu entrei ali no Airizes há pouco tempo, né? Aliás, tem um acervo ainda lá abandonado, Sim. Incrível, documentos fantásticos ali que eu tentei com a família que ela doasse ao arquivo público, doasse ao museu. O tratamento do arquivo, que tem um laboratório lá, seria o ideal, né? Mas não conseguia, a família não cedeu, enfim. Mas está lá, abandonado, um arquivo muito bacana, muito manuscrito, muito mapa, muito documento interessante que deveria estar acessível a todos. Mas, enfim, entrei lá no solar e conversei com as pessoas que ficam lá, né, no solar, ali tem uma casa próxima e tal. Ele afirmou mesmo assim, não, eu já vi escrava na janela ali, a escrava branca, na janela ali várias vezes. Várias vezes. Ele falou assim, muito tranquilidade. Não, mas não é vi uma vez, várias vezes ela está ali. Um já me contou que já viu a escravizaura atravessar a estrada para tomar banho no rio. De novo, se você quer saber se a lenda é verdadeira ou não, adquira o livro comigo lá. Mas assim, por mais que seja verdade ou não, as pessoas fazem essas projeções. E essa é a importância da lenda, né? A importância, né? Vamos botar assim, para trazer a curiosidade das pessoas para aquilo ali, né? Se vocês me permitem, rapidinho, mas eu tenho uma lenda também que minha mãe está lá em Italva, viva, ouvindo a gente. Ela me contou várias vezes, assim, mas desde criança e agora, velho. A lenda da mula sem cabeça. Sim. Quem aqui já teve oportunidade de dormir na roça sem energia? Eu
eu sou desse tempo, já cheguei muito a dormir no sítio do meu avô, lá não tinha energia, não tinha água encanada, então o silêncio é assim, fantástico, é fantástico, é ensurdecedor o silêncio, né? É verdade. É maravilhoso. Aí, mamãe falava assim, Cláudia, a gente tinha um curral perto de casa e prendia lá os cavalos, papai tinha muito cavalo, ela contando, nesse curral, vendia cavalo, aquele negócio todo, seu Zé Nogueira, lá em Serra da Prata, interior de Itaúba ali, mas tinha às vezes à noite, eram 11 irmãos, a gente ficava ouvindo um barulho de chicote batendo nos cavalos, os cavalos relinchando a noite toda, os cachorros latindo, e quando eles paravam de relinchar o cachorro e latir, aí dava para ouvir um barulho lá na estrada. Era um cavalo indo embora. Era a mula sem cabeça. E no outro dia, a gente ia ver os animais, eles estavam todos marcados de chicote. A minha mãe conta, ela me conta. Você acha que eu não vou acreditar na minha mãe? Eu vou acreditar em quem mais? Pois é. Tem um lobisomem também que mora na Baixada Campista, né? Sim. E eu conheci um senhor que também, um pescador, que disse que encontrou com lobisomem. Ele foi pescar na Lagoa Feia à noite e, na volta, o lobisomem cafungou no cangote dele. Cafungou e cangote é bem campista também, né? No cangote dele. E ele mandou que o lobisomem saísse de perto e pedalou com mais pressa, chegou em casa. Mas na próxima vez que ele foi pescar e que o lobisomem cafungou de novo, ele tirou do facão e deu com o facão no braço do lobisomem. E o lobisomem sumiu. No dia seguinte, ele encontrou um amigo dele com o braço marcado com um corte de facão. Então, ele soube que esse amigo era o lobisomem. E o lobisomem mora na Baixada Campista. Aliás, Baixada dos Coronéis e Lobisomem. Dos Coronéis e Lobisomens. Do nosso grande autor. Salve o nosso Zé Cândido. Zé Cândido Carvalho. Também tive a honra de entrevistá-lo. Laninho, Alan Barcelo. O Oswaldo também. Osório Peixoto. Osório Peixoto. Bom, são 8h37. Deixa eu só, para a gente fazer essa virada aqui de bloco, porque tem várias perguntas aqui no grupo de WhatsApp e é pertinente essa questão de cultura, de novo governo, a expectativa de vocês. A gente fala sobre também a burocracia aí na UENF, meu caro Raul, que está atravancando aí a recuperação e quem sabe até o salvamento lá do solar do colégio, que pode a qualquer momento ter um problema. Rapaz, a gente trabalha aqui com altas tensões, temos aqui 380 watts, para você ter ideia, e que faz a conversão para 220 para poder dar aquela estabilidade, essa coisa de rádio. Eu não sou nenhum especialista, sou nenhum técnico, nem nada, mas eu estudo muito, eu leio muito, eu vivo com os caras quando eles vêm aí mexer, eu procuro aprender um pouco. Então, toda a nossa rede aqui, ela é toda assim, redobrada de potência, de capacidade, para poder não haver nenhum problema e pegar fogo, ou qualquer coisa assim. A Continental pegou fogo num aparelho de ar-condicionado, que a turbina amassou. Depois a gente percebeu aquilo ali, então já era tarde. A turbina é aquele ventiladorzinho do ar, né? Então ela empenou e agarrou e o menino não percebeu na hora também, impossível de perceber, está com fone no ouvido. Ele acabou esquentando demais e dele é que surgiu as fagulhas e o Sonex, né, aquele sistema de acústica, acabou, ele é anti-inflamatório, mas ele não é contra chamas, não existe, né? Então assim, eu sei que, eu fico pensando, um curto-circuito, Deus me livre guarde lá, em qualquer situação dessa de chuva aí, um curto-circuitozinho ali pode jogar tudo fora. E esses dias, Cláudio, aqui na rádio, teve um episódio também que quase causou um acidente, né?
Também, um amigo querendo fumar um cigarro aí, eu falei, quase que explode tudo. Bom, são 8h39. Claro, só para fechar essa questão da lenda, rapidinho. Ah, sim. Meu pai tem uma casa de fazenda antiga, né? Aí ele tem uma porta assim que tem 1889, a construção para lá e a de cá. Aí ele deixou essa parte abandonada. Eu falei, por que você não usa lá? Não, ali só pedindo permissão. Então ele jura que viu várias vezes, já conversou inclusive. Aí eu falei, conversar com o espírito você pode, mas se ele responder, procura um médico, né? Isso E para fechar, é uma frase de um autor espanhol, acho que eu não vou me arriscar a falar em espanhol, mas eu não creio nas bruxas, mas que elas existem, elas existem. Bom, 8h40, Silvia Paz e o Edmundo Siqueira, nossos convidados de hoje do Folha no Ar, nesse bate-papo, nessa roda de alegria aqui. Falamos sobre os seus livros, né? O livro da Silvia Paz, que é o Oculta Exuberância, Cemitérios como Museu. Está aqui, eu estou mostrando aí para você que está em casa só no rádio. O livro vai ser lançado domingo, 17 horas, no Café Literário da Bienal, 11ª Bienal em Guarulhos. E o Edmundo Siqueira, com o seu livro também, o primeiro, Antes que Seja Tarde, Passado e Presente, Campos e o Solar dos Airizes. Então, esse será lançado dia 8. Dia 8 às 18 horas. Às 18 horas também no Espaço da Academia Pedralva. No Espaço da Academia Pedralva, na 11ª Bienal do Livro, em Guarulhos. Nós voltamos em instantes e no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar. Devido a